Nossa convidada é a Aniele Silva, ela é bolsista de Ciências Sociais na Universidade 9 de Julho e orientadora socioeducativa no Centro de Referência e Defesa da Diversidade. Estudou na Escola Estadual Professor Arthur Chagas Júnior, na Zona Leste de São Paulo, e participou de ocupações das escolas em 2015. Aniele, por favor, recebam com uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Boa tarde. Pediram para eu falar de pé, porque eu não sou muito alta. Bom, acho que ele já me apresentou. Eu gostaria de falar que, antes de tudo, antes de começar a falar qualquer coisa, é importante ressaltar que eu sou uma mulher negra e lésbica, e isso influenciou muito a minha estadia dentro da escola pública. Eu sempre estudei escola pública, desde que eu iniciei meus estudos. Agora eu estou na faculdade, sou bolsista do ProUni, e eu faço Ciências Sociais. E acho que o que me trouxe aqui, e uma das coisas mais marcantes na minha vida, foram as experiências das ocupações em 2015, para barrar a reforma que ia ter na escola. E a minha escola, ela fica ainda, né, só que eu não estou mais lá agora, em Sapopemba, é a Escola Estadual Professor Arthur Chagas Júnior. Ela é uma escola de extrema periferia, e eu vi, ao passar dos anos, como foi ficando super defasado o ensino dentro da escola. E aí, aos poucos, eu ia me questionando e me perguntando por que aquilo estava acontecendo e o que aquilo ia influenciar na minha vida no futuro. Quando a reforma do ensino médio veio, eu cheguei na escola um dia e entrei, e na parede do pátio estava lá o nome das pessoas que iam ser transferidas de escola. Eu não estava mais, porque eu estava no 3º ano do ensino médio, só que os meus irmãos mais novos estudam na escola e também seriam transferidos para lugares totalmente diferentes, e que não faria sentido para minha mãe deixar isso acontecer. E ninguém sabia como que aquilo estava sendo feito ou por que estava sendo feito, a gente só viu que aquilo ia acontecer e já era, e a gente não ia poder fazer nada. E eu estava fazendo um curso sobre direito à educação, na ação educativa, e a gente pensou juntos, né, eram 20 jovens, 3 da mesma escola, eu e mais 2 pessoas, a gente pensou o que a gente poderia fazer para aquilo não acontecer, porque estava afetando diretamente as nossas vidas. E começou a rolar as ocupações, e a gente nem sabia direito o que era, mas a gente pensou, essa é uma boa oportunidade para a gente tentar falar para esse pessoal que vem lá de cima, e que eu não sei nem dizer para vocês o nome, porque nunca foram lá na minha escola perguntar se a gente precisava de reforma e o que a gente precisava. Eles simplesmente chegaram e falaram, vocês vão mudar e pronto. E aí a gente ocupou a escola, e ao longo dos dias que foram passando, a gente, no começo, não sabia muito bem o que estava fazendo, mas a gente sabia que não queria reorganização. E aí, ao longo dos dias, a gente foi descobrindo que a gente queria muito mais que não ter reorganização. A gente queria ter uma escola de qualidade, um ensino de qualidade. A gente queria poder se expressar dentro da escola, porque, como eu falei para vocês no início, eu sou uma mulher lésbica, e isso dentro da escola pública não é uma coisa legal, não é uma coisa que é aplaudida e que você pode viver normalmente como todos os outros alunos que são héteros. E aí, nesse processo, a gente foi descobrindo que as minhas dores eram dores de outros alunos também, e que a gente precisava fazer alguma coisa para mudar, porque eu estava me formando e eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, e todas aquelas outras pessoas estavam ficando para trás. Então, todos os 10, 11, 12 anos que as pessoas passam na escola não faziam sentido quando a gente terminava. E a gente ficou lá dentro da escola, ocupado durante um mês. Eu passei tanta raiva que eu perdi 5 quilos. E foi bem difícil, assim, porque as pessoas não estavam dispostas a ouvir o que a gente tinha para dizer. E isso, em todos os espaços que eu fui pós-ocupação, eu percebi que as pessoas não sabem o que o estudante quer, o que o estudante vai fazer, e que o estudante tem uma vida fora da escola. A gente passa 10 anos da nossa vida dentro da escola, e que acaba não fazendo sentido como a escola está organizada hoje.
E essas coisas foram entrando na minha cabeça e me fazendo refletir que tudo que eu vivi até agora não ia servir de nada, né? E eu acabei discutindo com muitas pessoas, não só com a gestão da minha escola, mas com pessoas públicas da sociedade, para dizer que a única coisa que a gente queria era, senta aqui e conversa comigo e me pergunta o que eu quero. Eu não quero que vocês façam milagres, que vocês levem computadores, tablets, não sei o que para a escola. Eu quero que vocês enxerguem a minha realidade e coloquem dentro da escola aquilo que eu vivo. E não aquilo que a Europa viveu e que não sei a quem viveu, e que, enfim. E aí, a gente, inclusive, nesse processo de ocupações, acabou descobrindo dinheiro que foi desviado, a gente acabou descobrindo um material de fanfarra completo que o pessoal nunca teve acesso, que era de 2013, e que a gente não fazia ideia de que existia na escola. E aí a gente pensou, todo mundo junto, vamos sentar, vamos fazer uma assembleia e vamos reivindicar os nossos direitos. É isso que a gente quer. E a gente não sabia nem como fazer isso, porque a gente nunca aprendeu na escola a expressar a nossa opinião criticamente, né? E, aliás, nunca aprendeu a expressar opinião, criticamente menos ainda. E coisas que apareceram muito forte, que eu levo comigo até hoje, são as questões de gênero dentro da escola, que eu estava até conversando antes de subir aqui sobre isso, de como essas coisas existem dentro da escola e como a gente não para pensar sobre elas, essas relações de gênero. E, tendo a minha vivência, as relações de sexualidade também, que elas, dentro da escola, elas são totalmente reprimidas. Então, eu ouvi muitas vezes de professora, de diretora, de não sei o quê, você vai mudar, Deus vai te ajudar, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. E, dentro da escola, eu não parava para pensar que essas coisas eram erradas e que ela estava falando aquilo para me reprimir. Só quando eu saí da escola que eu percebi como seria importante se eu tivesse tido acesso à informação enquanto eu estava no meu período escolar e não quando eu saí. E que muita coisa poderia ter sido diferente. Porque a gente não tem acesso a essas coisas dentro de casa, porque os nossos pais vêm de construções muito diferentes e de épocas muito diferentes. Então, agora que a gente começa a discutir esse tipo de coisa, e que a minha segunda casa, ou pelo menos como eu sempre ouvi que era, desde o prezinho, a segunda casa, também não foi um lugar que me acolheu, não foi um lugar que me explicou aquilo que eu estava sentindo e não falou para mim que ia ficar tudo bem e que não tinha nada de errado comigo. A escola, como a minha família, foi, mais uma vez, me reprimindo para que eu não fosse aquilo que eu realmente era. E só tendo acesso a alguns lugares que eu descobri que não tinha nada de errado comigo. E eu sempre acreditei que a escola é esse lugar de construção. A escola é o lugar onde você tem o primeiro contato com a sociedade. Então, você vai para a escola e você pensa que lá você vai descobrir todas as coisas que você precisa para poder viver a sua vida. E não é isso que acontece. A gente descobre coisas que a gente nunca vai usar na nossa vida. E a gente é reprimido e a gente não pode dar a nossa opinião. Então, a pergunta dessa mesa é qual é a escola que eu quero, né? A escola que eu quero é simplesmente a escola que chegue no jovem e pergunte para ele o que ele quer falar, o que ele quer discutir, o que ele está sentindo. A gente precisa, dentro da escola, construir a nossa identidade de uma forma segura. A gente precisa construir a nossa sexualidade de uma forma segura. A gente precisa aprender, dentro da escola, a se relacionar e a respeitar outras pessoas que são diferentes da gente. E essas coisas não acontecem na escola. Inclusive, nesse processo pós-ocupação, foi também o processo que a palavra gênero foi barrada dos planos nacionais de educação. E eu fui para vários atos, e eu tomei bomba da polícia, e eu bati de frente com o policial, porque eu precisava dizer para eles o que eles precisavam ouvir. Popemba, perguntar para a gente o que a gente quer, o que a gente está sentindo. E isso é muito difícil. Eu estava me perguntando como que a gente acessa esses lugares. Lá na minha escola, a gente não tinha nem livro para estudar. Como que a gente consegue dizer para eles, e com que eles ouçam com clareza, as coisas que a gente realmente precisa? A gente não fala. Arthur Chagas está lá e vai continuar lá.
e não vai ser ouvido. E para que servem os distritos, as diretorias de ensino, se eles não vão dentro da escola perguntar para a gente o que a gente quer? De verdade, na minha vida, não serviu de nada. Serve para escrever alguma coisa e colocar lá e achar que está todo mundo bonito e as pessoas aplaudirem e falar, tá lindo. Mas quando você vai para dentro da sala de aula, a realidade é totalmente diferente. Eu estou fazendo licenciatura em Ciências Sociais para tentar mudar essa realidade. Só que ela ainda é muito utópica, ela ainda é muito difícil de alcançar. E eu sei que sozinha eu consigo fazer um trabalho de formiguinha e conversar com algumas pessoas. Mas quantas outras pessoas, em outros lugares, passaram e passam pela mesma coisa que eu passei, e muitas vezes pior, e não têm acesso a informação nenhuma, e não conseguem se expressar, porque eu estou aqui hoje falando para vários estudantes de vários lugares. Quantos de vocês vão realmente levar e refletir sobre o que eu estou dizendo, e o quanto é problemático você estar dentro de um lugar que te exclui, que te reprime? Eu não tenho certeza de que vocês vão, mas eu estou aqui dizendo, e aqueles que não sabem falar? E aqueles que não sabem se expressar? E aqueles que não sabem o que estão sentindo? Isso é muito difícil e é muito deprimente, sabe? Porque eu não consigo nem expressar em palavras o quão difícil isso é e o quão as pessoas não estão nem aí e só vão lá no Facebook fazer discurso e curtir publicação, mas ninguém vai lá na escola perguntar para aquele jovem que é um homem trans, que é uma mulher trans, se ele está podendo usar o banheiro da escola dele com o gênero que ele se identifica. A gente, sabe, a gente só consegue falar de coisas que desrespeitam a nós e a gente não consegue sair de dentro do nosso quadrado de conforto. E acho que essa é uma das coisas que a gente tem que refletir. Eu quero que os próximos jovens que entrem dentro da escola entrem e se reconheçam enquanto membros daquela escola e enquanto parte dela também, porque uma das coisas que eu ouvi dentro da ocupação e que eu levo para todos os lugares é que, naquele momento, a escola nunca foi tão nossa, porque ela foi construída por nós. A gente pôde falar o que a gente queria e o que a gente não queria dentro da escola. A gente construiu uma relação horizontal para que todos pudessem dar as suas opiniões. O que não acontece nas escolas como elas estão estruturadas hoje, né? A gente tem uma escola que está aí desde o século XV, a mesma coisa, as pessoas estudando os mesmos conteúdos como se as coisas não tivessem mudado. E as coisas mudaram, as coisas vão mudar, e é, infelizmente, do jeito mais difícil, né? Tendo que sempre bater na tecla da pessoa chata que quer discutir gênero dentro da escola. E aí eu sou uma voz sozinha falando. Para muitas pessoas que estão ouvindo, mas quem é que vai falar comigo? As pessoas não querem uma luta que não diz respeito a elas. E a gente tem que desconstruir isso, a gente tem que pensar que tem muita gente sofrendo e que a escola, do jeito que ela está estruturada hoje, e os planos que estão vindo agora, eles também não estão conversando com a juventude, eles não estão falando o que a gente quer ouvir e o que a gente quer fazer. A gente quer participar, a gente quer construir junto, a gente quer ser chamado. Eu não quero ser a única estudante a falar, eu quero que os meus amigos e as pessoas de todas as escolas possam falar o que eles querem e possam construir a escola que é mais a cara deles. Hoje, a escola já não é a minha cara. Não foi, mas hoje em dia ela também não é. Mas eu quero que a minha irmã de 5 anos entre na escola e saiba que aquele lugar é dela e que aquele lugar é um lugar que vai acolher ela e que vai falar aquilo que ela precisa ouvir e que vai dar um ombro amigo para ela. Porque esse é o lugar da escola, de construir a nossa cidadania. O lugar da escola de estar do nosso lado e que todas as nossas dúvidas possam ser sanadas lá. E, se não for, ser aquele possibilitador de acessar outros lugares para que a gente possa falar todo mundo junto. E a gente não precisa falar a mesma língua, a gente só precisa se respeitar e pensar que as nossas diferenças que vão construir uma escola melhor. Não adianta achar que todo mundo vai ser igual, então vamos todo mundo colocar os estudantes dentro dessa caixa e eles estão felizes lá.
A gente tem que falar de diversidade, a gente tem que falar das realidades que acontecem. Não existe um tipo de juventude dentro da escola, existem várias juventudes. E existem várias pessoas com vários rostos diferentes. E a gente tem que saber lidar com elas. Mas a gente não aprende isso na escola. Até porque a estrutura que a gente tem dentro da escola não permite. A gente entra dentro da escola e parece que está entrando numa prisão, de tanta grade que tem, de tanto portão que tem. Que casa é essa? Essa casa não é a minha. E eu tenho certeza que quem estudou em escola pública também não se reconhece dentro da escola. E não quer que a escola continue sendo esse lugar de repressão. Porque, senão, a gente nunca vai conseguir avançar em nada. Não adianta a gente construir um plano lindo e belo e colocar lá para os outros países ver que é desse jeito, sendo que a gente não consegue se desenvolver enquanto pessoa. Não serve, não adianta. A gente precisa construir todo mundo junto para poder se desenvolver de verdade. Porque a gente não está fazendo isso. A gente está cada vez mais se segregando e não se reconhecendo e se excluindo e deixando os outros para trás. E nessa ideia de meritocracia que não existe, nessa ideia de que eu acessei esse lugar aqui, então aquele ali não me interessa mais, não é isso. Eu quero estar aqui, eu quero ouvir o que as pessoas têm a dizer e eu quero voltar lá na minha escola e levar para eles essas coisas que eles não conseguem ouvir. E eu quero que as pessoas façam isso comigo também. Que escutem a vivência e que repliquem em outros lugares. Não, espera aí, o que está acontecendo? Não é assim. A gente tem que aprender a ouvir a outra pessoa. Vamos incluir. Quantas pessoas trans tem aqui hoje? Eu sei que eu sou uma mulher cis, eu estou vendo outras. E as pessoas trans, onde que elas estão? E a população LGBT? E a população negra? E a população indígena? Eu nunca compartilhei uma escola, uma sala de aula com uma pessoa indígena. Mas no nosso país não tem? Então, está faltando incluir essas pessoas. Então, se essas pessoas não estão dentro da escola, significa que está faltando alguma coisa. E a gente não vai conseguir avançar enquanto a gente não vê todos esses rostos que existem do lado do nosso, no mesmo pé de igualdade. Porque a gente tem que partir do mesmo lugar e alcançar vários lugares diferentes para poder construir um país melhor e uma escola melhor. Mas a gente não vai conseguir fazer isso enquanto a gente só conseguir olhar para a gente mesmo e não conseguir olhar para o outro. Eu achei essa escola aqui um máximo, essa escola aqui é linda, mas eu nunca vi uma escola pública que tem um armário, por exemplo. É armário que eu quero na minha escola? Não, gente, não é armário. Eu só quero entrar e ter professor. Eu quero entrar e ter uma merenda digna. Eu quero entrar na escola e o teto não cair. Sabiam que quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, 3 salas cederam o teto? E só não caiu em cima dos alunos porque eles estavam na educação física? Eu quero ter uma escola digna, é isso que eu quero. Eu quero entrar na escola e me reconhecer, e reconhecer as outras pessoas. Eu não quero tablet, eu não quero computador. Eu só quero entrar e saber que eu vou receber uma educação de qualidade, com pessoas com salário digno, porque os professores, coitados, não sei quem está pior, os estudantes ou os professores. Está tudo ruim, está tudo errado, e a gente só vai conseguir construir quando as pessoas forem dentro da escola. Porque não adianta ficar fazendo assembleia não sei aonde, no centro, não sei aonde, e não ir dentro da escola saber o que são os estudantes, o que eles querem. Quem é o estudante de 2018? Quem foi o de 2017? Nós não somos os mesmos. A gente entra na escola todos os dias e todo dia a gente se desconstrói e se reconstrói. E a gente precisa conversar, a gente precisa se ouvir. Vocês que estão se formando agora, que estão no curso de jornalismo, visitem uma escola. Mas não uma escola aqui do centro, porque aqui ainda é confortável.
Vão lá dentro da periferia, visitem as escolas, conversem com os alunos, conversem com os estudantes. Eu não consigo trazer todas as pautas. Existem tantas outras que a gente nem imagina e que nem eu mesma conheço, mas que a gente tem que conhecer para a gente construir um país mais igual, porque enquanto a gente continuar do jeito que a gente está, a gente não vai conseguir avançar. E que, de verdade, é uma experiência incrível e vocês vão escutar coisas incríveis. E que tudo que eu falei agora, algumas coisas podem fazer sentido para alguns e outras não, mas eu tenho certeza que, quando vocês visitarem uma escola pública e conhecer a realidade dos alunos e ouvir da boca deles o que é a escola que eles querem, vocês vão entender o que eu estou falando. Acho que é isso. Obrigada.